Você sabia que deixar seu dinheiro na poupança pode fazer você perder o seu poder de compra? Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de como você investir e como fazer o seu dinheiro começar a trabalhar para você. Eu sou Rafael Rodrigues e para começar eu vou falar o que são os investimentos. Investimento é colocar o seu dinheiro em algum ativo financeiro esperando que ele cresça ao longo do tempo. Então você vai investir o seu dinheiro, por exemplo, você comprar umas ações hoje, esperando que elas valorizem ao longo do tempo ou que os dividendos sejam pagos para você, fazendo assim com que o seu dinheiro cresça e comece a trabalhar para você. E começar a investir. Motivo número 1, para você se proteger da inflação. A inflação, ela não é brincadeira, pessoal. Ela come o seu dinheiro ano a ano. Então é muito importante que você não deixe o dinheiro guardado embaixo da cama. Você tem que investir ele, colocar em algum ativo financeiro, num CDB, num LCI. Você tem que deixar ele ficar acima da inflação. Porque senão você vai perder poder de compra e também se você deixar ele investido, você vai aumentar o seu patrimônio. Então é muito importante que você corra com isso. Isso é muito importante para o ponto número 2, que seria atingir os seus objetivos financeiros. Por exemplo, você quer fazer a compra da sua casa própria, ou você quer realizar uma viagem, por exemplo, uma lua de mel em Dubai. Então você investindo vai conseguir facilitar, vai adiantar o seu caminho para atingir esses objetivos financeiros. Então não deixe seu dinheiro parado, comece a investir agora. E o ponto número 3 seria você atingir a liberdade financeira. O que seria isso? Seria você já ter o seu dinheiro investido em algum ativo financeiro que vai fazer com que você tenha uma renda passiva, todo mês pingando na sua conta. Por exemplo, você ter umas ações de uma empresa e todo mês ficar caindo dividendos na sua conta. Não seria bom? E não é preciso você ser rico para você começar a investir. Mas começar a investir é o caminho mais fácil de você atingir a riqueza. Então agora, quais são os tipos de investimento? A gente pode dividir em duas categorias, o de renda fixa e os de renda variável. Os de renda fixa são os mais importantes. Por quê? Porque os investimentos de renda fixa, eles são os mais básicos para você ter na sua carteira. É muito importante que você tenha sempre. E a gente pode classificar eles como Tesouro Direto, os CDBs e os LCIs e LCAs. O Tesouro Direto, ele é um título do governo, então o governo vai emitir aquele título para pagar para vocês um retorno sobre aquele investimento. Então você vai emprestar dinheiro para o governo. E esses investimentos são os mais seguros. Por quê? Porque o governo não vai deixar de te pagar. Mesmo que ele tenha que emitir mais dinheiro, gerar mais inflação, ele vai acabar te pagando. Depois deles vem os CDBs e os LCIs e LCAs, que seriam já empréstimos para bancos privados. Então você empresta o dinheiro para aquele banco privado e ele vai emprestar para outras pessoas para ele ganhar mais juros. Então seria, por exemplo, no caso de CDBs, eu invisto num CDB do banco, por exemplo, o Banco Inter, e aí o Banco Inter vai me pagar um juro sobre esse capital que eu investi neles e ele vai ganhar dinheiro emprestando para outras pessoas. Então ele vai emprestar, por exemplo, para o João da esquina para ele montar um negócio. Então o João vai pegar um empréstimo, vai pagar uns juros mais altos e ele vai pagar para o banco. E o banco vai me pagar o investimento. Então o risco para o banco é muito maior do que o risco para mim. Porque também os investimentos de renda fixa, eles têm a garantia pelo FGC, que seria até R$250 mil. Então é muito importante que vocês saibam disso, é um investimento super seguro. E também tem os LCIs e os LCAs, que também são de bancos privados, mas focados em dois segmentos. Os LCIs são para imóveis, então é buscado muito para o mercado imobiliário, e os LCAs são focados no agronegócio. Então é sempre focado nesse tipo de empreendimento. A renda variável, existem 3 tipos principais de ativos financeiros. Seriam as ações, os fundos imobiliários e as criptomoedas. As ações seriam nada mais do que você comprar um pedaço de uma empresa no mercado financeiro. Então você compra uma porcentagem daquela empresa esperando que ela valorize ao longo do tempo ou que você vai receber dividendos, receber juros sobre o capital investido. Então é muito importante que você saiba se aquela empresa ela paga dividendos ou se ela vai ter algum tipo de valorização ao longo do tempo. Fundos imobiliários seria você investir em fundos de construção, por exemplo, de shoppings, e você receber aluguéis mensalmente sobre aquele investimento. Os fundos imobiliários, eles têm algo muito importante, que eles são isentos de IR. Então, sobre o seu rendimento, você não vai pagar IR nenhum. E também existem as criptomoedas. As criptomoedas, elas são ativos muito importantes no mundo atual, porque eles passam de $1 trilhão de valor de mercado, então é muito importante que você tenha um pouco investido neles. Mas eu não recomendo que você invista dinheiro importante para você, a sua reserva de emergência. Por quê? Porque são ativos muito voláteis, eles podem subir muito e você ganhar muito dinheiro, ou cair muito e você perder todo o seu dinheiro.
Então é muito importante que você invista com segurança. E também são ativos que não têm lastro, eles não são lastreados nem em ouro, nem em dólares. Então eles não têm também nenhum tipo de controle pelos governos, então é muito importante você saber onde está se metendo e onde você investe. E também existem outros tipos de investimento, como por exemplo a previdência privada, onde você vai investir um dinheiro pensando na sua aposentadoria, tendo uma segurança maior para o seu futuro. E também existem os fundos multimercado e os fundos de ações, onde você busca uma rentabilidade maior, com mais segurança, porque vai ter um gestor gerindo aquele portfólio de investimentos que você vai ter, porém você pode ter cobrança de taxas, tanto de administração do fundo, como de entrada, que seria você investir o seu dinheiro, você ter uma cobrança de entrada, um pedágio para você entrar, e também um pedágio para quando você vender os seus fundos, quando você sair daquele investimento. Então é importante você saber de tudo isso antes de você investir o seu dinheiro. Então, para resumir, cada tipo de investimento ele vai ter a sua taxa de retorno e a sua taxa de risco. Então é muito importante você saber diversificar o seu portfólio, porque assim você acaba se protegendo contra oscilações no mercado. Então lembre-se do que o Warren Buffett disse: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, como começar a investir? Passo número 1, você tem que organizar suas finanças. Você organizando suas finanças, você vai saber quanto que está entrando de dinheiro, quanto está saindo de dinheiro e quanto está sobrando para você poder montar uma reserva de emergência. Número 2, defina seus objetivos. É muito importante você saber se você vai precisar desse dinheiro no curto, no médio ou no longo prazo, porque isso vai influenciar na sua decisão de investimento. E também você saber se o seu tipo de investimento é ativos com risco mais alto, mas também com uma possibilidade de uma rentabilidade muito mais alta, ou se você está buscando rentabilidade mais baixa, mas com maior segurança. Então é muito importante você definir isso também. Passo número 3, escolha uma corretora de confiança. Eu falei disso no meu vídeo anterior e vou deixar aqui em cima do card para que você poder conferir se você não viu ainda. Então, pessoal, é muito importante que você escolha uma corretora confiável, com taxas baixas, que não vai te cobrar a taxa para você investir o seu dinheiro, porque assim você aumenta a sua rentabilidade e também você vai ter mais confiança e segurança na hora de investir. Passo número 4. Comece com pouco e com consistência. É muito importante você manter a consistência nos seus investimentos. Mesmo que seja com pouco dinheiro no começo, 50, 100 reais, mas pense a longo prazo. Se você vai investindo todo mês um pouquinho e você reinveste os lucros que você teve, quando você vê lá no final você vai estar com uma bolada. Então é muito importante começar a investir agora. O passo mais importante, pessoal, não tenha medo de errar. Todo mundo vai errar, todo mundo já errou algum dia, eu mesmo já errei. Então é muito importante você manter a persistência, não tenha medo de errar. Siga em frente e comece a investir, reinvestir e veja o que é melhor para o seu tipo de perfil. O importante é começar e gerar um patrimônio para o nosso futuro. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Curtiram? Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada e também comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se você quer que eu traga algum conteúdo específico. Obrigado, tchau, tchau!